Boa noite, pessoal. Meu nome é Ivan. Eu quero começar o nosso canal com a primeira aula de macros em Excel. Na verdade, eu não sou nenhum expert em macro, nem Excel, e muito menos em Visual Basic. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente pode fazer macros, dominar macro em Excel, sem ter noção alguma de programação e também muito menos Visual Basic. Então, como eu mexo muito em arquivos TXT, o meu trabalho requer que eu faça isso. Eu só quero dar uma dica para vocês, que é a seguinte: quando a gente tem que elaborar uma macro com vários procedimentos, a gente não consegue gravar ela de uma única vez. A gente tem que gravar, vamos dizer assim, em pedaços. Alguns procedimentos em um dia, outros procedimentos em outros dias, e assim vai sucessivamente. Só que essas macros não podem, às vezes não podem ficar separadas, elas têm que ficar juntas. Então, nesse caso, a gente pode gravar as macros em separado e depois juntar todas elas. Vamos ver como é que eu faço isso. Bom, primeiro a gente vai fazer a importação de um arquivo TXT, gravando uma macro. Notem que a gente não vai escrever nenhuma linha de programação. Então, primeiro a gente grava uma macro, importar TXT, então abrimos o nosso TXT, vamos selecionar aqui na área de trabalho, tem um TXT aqui. Então, notem que o meu arquivo TXT, nesse momento não é importante eu detalhar o que ele é ou no que eu vou querer mexer. O importante é saber que a gente está importando um arquivo TXT. Então aqui ele pede para a gente separar de qualquer forma, isso também não é importante, só vamos importá-lo. Então o arquivo TXT está aqui dentro. Vou copiar lá para o nosso arquivo, certo? E colei ele. Parei gravação. Então, o nosso primeiro macro, o que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Importar TXT, executar. Ó. Vamos executar nossa macro para ver o que ela faz. Importar TXT, executar. Ó. Ela sempre vai criar, então, ela vai abrir lá o arquivo TXT, que é esse aqui, e posteriormente vai copiar esse arquivo aqui para dentro da nossa pasta onde está gravado a macro, certo? Então, este é uma importação. Vamos criar outra macro para abrir o outro arquivo. Vamos lá. Ou melhor, vamos fazer outro procedimento, um procedimento mais simples, que é
digitar Ivan. Uma macro bem simples, tá, gente? Então, o que ele vai fazer? Primeira macro vídeo aula. Paramos a gravação. Apagamos o nosso arquivo. Apagamos o que a nossa macro fez. Agora vamos executar as duas macros em separado. A primeira é importar txt. Ela criou uma pasta com o txt. Agora vamos executar a segunda macro, que é digitar Ivan. Executar, pronto, ela já executou. Só que muitas vezes esses dois procedimentos, elas têm que ficar na mesma execução, executar o procedimento numa única vez. Só que quando eu fiz, eu não consegui fazê-las juntos, por vários motivos, não tive tempo, o procedimento é muito grande. Então, o que a gente pode fazer para que isso fique na mesma execução? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, abro a macro, edito a macro digitar Ivan. Eu venho aqui, copio eu copio o que o Excel fez, digitou, registrou de comando para realizar aquele procedimento e coloco junto com a outra macro. Então, vocês podem notar que aqui é a macro digitar Ivan. Eu copiei esse procedimento e coloquei aqui junto com a macro importar txt, que foi a nossa primeira macro que a gente executou. Eu venho aqui, gravo e volto lá para o nosso arquivo. Vejam que eu apaguei o que a gente tinha feito antes, então agora vamos executar só uma macro. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, gente, ele importou o txt e podem notar aqui que ele executou, escreveu o que ele digitou naquela célula, o que a gente tinha. A questão é que aqui ele não mudou de pasta, mas a ideia era essa: importar, e depois ele escreveu uma linha aqui, primeira macro vídeo aula. Então a ideia que eu queria passar para vocês é essa: depois de vocês fazerem as macros, quantas vocês quiserem, quantos procedimentos vocês quiserem, vocês podem ir na macro que o Excel criou, depois de os procedimentos, e vir aqui e mexer na macro. Incluir, claro que no começo vocês não vão ter muita ideia de como funciona, mas a ideia é essa: gravar várias macros e depois ir juntando os pedaços e fazendo, consultando na internet e assim por diante. Ok? Qualquer coisa vocês podem postar aí no canal, perguntar, que a gente faz uma mais detalhadamente. Um abraço.